Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. A partir de agora nós vamos começar mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Falar do próprio Jesus, da Palavra de Deus, e vamos meditar nessa palavra para que a gente venha aprender, se alimentar do pão da vida, né, que é essa palavra. Então nós estamos aqui com esse programa exclusivamente para isso. Que nós não temos comerciais, não falamos de outro assunto a não ser Jesus Cristo, salvação. Então aqui não se pode pôr outro fundamento, né? Porque nós vamos falar de salvação. Quando se fala de salvação, nós temos que a base, o pilar principal, o fundamento é a palavra. E Paulo ele diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, que nós não podemos colocar outro fundamento além do que está posto, no caso quando se trata de salvação, vida eterna. Não pode se pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, o qual é a palavra. Então nós precisamos nos afirmar na palavra. Tudo que nós falamos tem que ter, o fundamento é a palavra. A base é a palavra. Então não se pode pôr outro. Aqui não entra vontade de homem. Não entra argumento, filosofia, tradição de homem, pensamentos, vontade, vaidade, coisas mundanas, terrena, carnal, diabólica. Não. Aqui é palavra de Deus, que traz o fundamento, que traz a revelação, que traz o poder, que traz aí a aprovação, que nos dá a fé, nos dá o combustível, a crença, nos convence a ser um filho de Deus, nos convence a acreditar nisso aí, investir exatamente nessa crença. Então, nós vamos ler a palavra de Deus que nós encontramos aqui em Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Bem no início da carta de Paulo aos Filipenses. Que aqui a partir do versículo 3. Nós vamos ler aqui uns 3 versículos. 4, né, para que a gente comece a explicar aqui o que significa essa carta, essa palavra aos Filipenses e a nós. É claro que não me adianta coisa nenhuma eu pensar nos Filipenses lá, no que Paulo disse a eles com relação às atitudes deles lá. Eu tenho que trazer para mim esse conselho. Eu me coloco no lugar deles e Paulo falando para mim. Paulo no sentido do Espírito Santo de Deus que usou Paulo, o próprio Deus, falando para mim. É isso que eu tenho que me colocar na história. Eu tenho que entender que a Bíblia vai falar é comigo, é eu que estou precisando. Aquele povo da época já passou. Já fizeram o que tiveram de fazer, o que fez o mal foi para o inferno, o que fez o bem se salvou. Está aguardando o arrebatamento da igreja, os outros estão aguardando ser lançado no lago de fogo. E aí não tem mais o que fazer. O problema é quem está vivo, é eu e você, que precisamos tomar como exemplo o que foi escrito aos Filipenses. Então nós nos colocamos como Deus falando para nós. Nós aceitar
essa correção, esse ensinamento, essa direção, essa graça que está disponibilizada a nós. É isso aí. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos até o 6. Que diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças a Deus, ao meu Deus, né? Todas as vezes que lembro de vós. Ou seja, ele estava agradecido ali, né, por ter... Aí vamos prosseguir aqui. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, ou seja, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, isso aqui, Paulo dizendo aqui, que dava graças a Deus, né, por toda vez que lembrava deles ali. Dava graça por quê? Dava graças a Deus por eles terem aceitado a Cristo e ter permitido crescer em Cristo. É como que um pai de família coloca um filho na faculdade e ele investe dinheiro ali, né, naquele menino, e depois esse menino ele vai aprendendo mesmo. No primeiro ano, passa de ano, ou seja, é aprovado nas provas, e ali o pai dá graças a Deus. O pai se alegra naquilo ali, porque o que ele está investindo está sendo proveitoso, está dando certo. O menino está aproveitando essa oportunidade, o menino está crescendo, ele está sendo edificado, né? Então veja isso que Paulo está dizendo nesse versículo 3 aqui, que ele, toda vez que ele dava graças ao Deus dele, ao nosso Deus, né? Todas as vezes que me lembro de vós. Por eles terem aceitado Jesus de maneira que de verdade, e foram espíritos em verdade e foram crescendo ali. Então ele diz no versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então não só lembrava e se alegrava, dava graças a Deus, mas ele orava, intercedia por eles, para que se mantesse crescendo, se mantesse crente, andando com Jesus Cristo, andando sobre a palavra sobre eles, né? Então, aí ele diz no 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então vocês continuam fazendo a obra de Deus, fazendo o ID do Senhor. Vocês estão certos, né? Estão andando corretamente em cooperar com o Evangelho. Porque a maioria das pessoas, irmão, em vez de cooperar, ele destrói, ele atropela, ele atrapalha. Sabe aquilo que Jesus disse, que ai daquele que faz tropeçar um desses pequeninos. Mas antes ele amarrasse mas antes não tivesse nascido, é a palavra melhor. Então ele comparou com outras também, mas antes esse homem não tivesse nascido. Então veja, é melhor
aquilo que nós não entendemos, nós não tentamos ensinar os outros e nem duvidar dos outros, colocar em contenda. A palavra de Deus é exatamente para edificar, não é para destruir. A palavra de Deus é para edificar. Quem é destruidor é o diabo. Que Jesus diz em João 10:10, que ele vem senão matar, roubar e destruir. Então veja que todo investimento do diabo é para destruir você, destruir a humanidade, para você não conseguir ver Deus, não conseguir enxergar a palavra de Deus, a correção do Senhor, os ensinamentos, a doutrina. Você não conseguir valorizar isso. Ele faz de tudo para encobrir, para ofuscar esse conhecimento. Porque ele sabe que quando você conhece Deus, conhece a palavra e entende que a palavra te dá sustentação, te arma, a palavra faz você ficar sábio, inteligente, a palavra te abre a mente para você compreender o mundo espiritual. A palavra, ela te dá vigor espiritual, ela te dá luz para enxergar, para compreender, ela te dá mansidão, temperança, domínio próprio. A palavra, ela, quando você se entrega verdadeiramente, te controla. Quando você é controlado por Deus, que é exatamente a sua palavra, você cede isso, porque você tem um livre-arbítrio, você tem que saber disso aí, que você pode fazer o que você quiser, a mesma coisa do negócio da faculdade lá que eu falei. Você pode entrar na faculdade e não aprender nada. Só não dá ouvido aos professores. Os livros você desconsidera. Isso para mim não vale nada, o papai está pagando mesmo. A faculdade eu tô nem aí, pisa por cima dos livros, rasga, joga fora e não absorve coisa nenhuma. Então você nunca vai ser um profissional, nunca vai ser formado. Então assim as coisas de Deus. Quando você quer salvação, você busca de verdade. E o próprio Deus, a própria palavra vai te capacitar. Não tem como você buscar Deus e não achar. Não existe. Então aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele vai te capacitar. Ele vai te abrir a mente, vai te tornar mais sábio do que todos que estão ao teu redor. Diz isso no Salmo 19, né? Então veja, Salmo 119, fala isso aí. Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos do Senhor. Ele tinha prazer na lei do Senhor, nos ensinamentos, na exortação, na palavra. Ele tinha prazer de andar conforme a palavra. Ele disse, tu me tornaste mais sábio do que os meus mestres, né? Mais inteligente de que todos que estão ao meu lado, né? Então você vê que a palavra é isso aí, a palavra ela te dá mesmo todo o suporte. Quando nós pensamos assim, quando nós procuramos entender isso, que o salmista disse, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, quando ele diz isso, ele está dizendo, nós procurando entender, nós vamos entender que quando você faz a vontade de Deus, você verdadeiramente quer crescer em Deus, cooperar no Evangelho, cooperador do Evangelho, como ele diz aqui, em todo dia, desde o primeiro dia até agora, quer dizer, não muda de direção, você não diminui aí a tua crença, pelo contrário, aumenta a fé, a esperança, a vontade, a alegria de ser crente. Quando você faz isso, você está dentro da vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Para com todos os homens, não é para alguns homens, não todos. Não fica ninguém fora.
Fica fora quem não quer. Então, quando você pensa isso, quando nós meditamos nisso aqui, nós estamos na vontade de Deus. Deus, ele tem todo o controle teu. Você está sendo controlado, está sobre a palavra está sobre ti. O Espírito Santo está sobre ti. E quando isso acontece, você não erra. Você é sábio. Você é inteligente. Ainda que o mundo te diga que não. Mas você é. Porque tudo que você vai fazer vai dar certo. Ainda que você mesmo diga que está errado. Você mesmo queria que fosse de uma forma e aconteceu de outra forma, mas é a correta, é a certa, é aquela lá. Porque Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Ele está ontem, hoje e eternamente do mesmo jeito, não muda nada. E ele está aqui no presente contigo e ele está no futuro. Ele sabe o que vai acontecer e tem uma coisa. Ele tem poder, todo é dele, todo o poder do universo. No céu, na terra, no inferno, em todo lugar. Ele tem o poder, por isso ele pode dizer e fazer. Então compreenda que quando você está na vontade de Deus, não tem outra coisa melhor. Não tem um projeto melhor, não tem um pensamento melhor, não tem uma decisão melhor. Tudo que você faz dá certo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Se parasse aí, a gente ficava meio perdido na coisa, mas não para por aí o versículo. Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Palavra. Chamado, o que é chamado? Assim, Senhor. O que é? Como é, Senhor? O que eu devo fazer? Sempre perguntando o que deve fazer. Ou seja, você dá crédito à palavra de Deus. Você acredita na palavra. Que a palavra te salva, a palavra cuida de você. A palavra não é para te envergonhar. A palavra não é para te decepcionar. A palavra não é para tirar de ti, para tornar você um mendigo. Mendigo que eu digo no sentido espiritual mesmo. Tornar você um humilhado, massacrado pelos homens, pelo diabo, seja quem for. Não é. A palavra é para te tornar melhor. Para tudo que você faz prosperar. Tudo que você disser acontecer. É isso aí. A palavra é para isso, é para te dar suporte, poder. Até mesmo o próprio Deus, ele chama os servos dele de deuses. Aquele que verdadeiramente serve ao Senhor. O próprio Jesus disse isso. As Escrituras dizem que vocês são deuses. Como é que eu não posso dizer que sou filho de Deus? Vocês acham um absurdo eu falar que sou filho de Deus? Se o próprio Deus diz que vocês são deuses, quando obedecer sua palavra? Então nós nos tornamos poderosos. Eu quero que você entenda aqui, pelo amor de Jesus, a gente não está aqui para falar, para criticar homem, dizer que tem um mais do que outro. Não existe esse negócio de um mais do que outro, não tem. No mundo espiritual tudo é igual. Tudo é pessoas, tudo é criatura de Deus.
Agora, as tuas atitudes é que você vai arcar, você vai responder pelas tuas atitudes, irmão. Se você busca em Deus, aí Deus vai te ensinar você a trilhar pelo caminho melhor possível. Quanto mais obedecer, mais Deus tu é. Quanto mais obedecer, mais clareza tu tem. Mais contato com Deus tu tem. Mais entrega-se a Deus, você se entrega. Ou seja, o que eu quero dizer, mais domínio de Deus, mais Deus vai ter domínio de vocês, que eu quero dizer. Quanto mais Deus te domina, você se entrega para Ele dominar, para Ele dirigir, levar a tua vida, mais sábio tu é, mais realizado tu é. Você vai ser verdadeiramente o representante de Deus na terra. Eu sempre falo um versículo aqui que é importante dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. O que Paulo está dizendo? Que os homens vejam em nós um porta-voz de Cristo. Porta-voz, ministro. E um dispenseiro, uma dispensa, um depósito de mistério de Deus. Mistério. Mas ele diz no versículo 2, requer-se, ou seja, é cobrado dessas pessoas, requer-se do ministro que seja irrepreensível. Que seja correto, que ande conforme a palavra. Porque se você diz que Deus está dizendo e quem está dizendo é você mesmo, você está errado, irmão. Então eu sou um ministro de Cristo, eu digo conforme Cristo mandou dizer. Eu não posso dizer outra coisa. Então eu sou um Deus. Um porta-voz do próprio Deus. Aí os homens se considerar, vai acontecer na vida deles. Se desconsiderar, o prejuízo é deles. Então nós precisamos nos sujeitar. Requer-se desse ministro que seja irrepreensível, ou seja, eu ande conforme a palavra verdadeira. É exigido isso do ministro, do dispenseiro do poder. Quando fala dispenseiro dos mistérios de Deus, está falando de poder de Deus. Tanto de visão, de inteligência e sabedoria, discernimento do mundo espiritual, como também armas poderosas para lutar contra o mal. Então está falando de mistério. Então são os depósitos. E dispensa, para dispensar, para dar para os outros. Ministrar e dispensar poder, sabedoria, discernimento. Então, irmão, ele dava graças a Deus, aqui Paulo, por eles ter recebido essa palavra no primeiro dia e até naquele momento. Ele estava escrevendo, dizendo, olha, e até hoje vocês acreditaram mesmo. Então isso é importante, é você acreditar. Sempre eu digo, e é preciso ser dito, que nós, isso aqui é para nós hoje já foi falado, mas é a tua vez, irmão. Os filipenses passaram lá, Paulo já fez a parte dele, o apóstolo Paulo morreu, está esperando a ressurreição da igreja, mas agora eu e você, é a nossa vez de acreditar, de fazer, de cooperar pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ele dava graças a Deus, ele tinha alegria, prazer, porque eles aprenderam verdadeiramente e estavam cooperando com a obra de Deus. Aí você vê aí as críticas, principalmente nas redes sociais,
de homens que, sabe, não entende de nada, não tem nada a ver com Deus, e ele fica criticando os homens de Deus. Um homem que é um Deus, no sentido que obedece a Deus, ele é um ministro de Deus, ministro de Cristo, ele é um dispenseiro, ele tem um depósito para dispensar para você e para qualquer pessoa que queira acreditar, dispenseiro dos mistérios de Deus. Aí as pessoas ficam criticando. Em vez de ser o inverso, isso aí mesmo, e dizer, eu vou dar ouvido, para que essas coisas contribuam para o bem teu, vai servir de maldição. O que ele está dizendo é uma maldição na tua vida, porque você está amaldiçoando ele. Você está desacreditando, você está pisando, dando coice na palavra, no mistério de Deus, no poder de Deus, em vez de tomar para si. Eu prego sempre isso aí, eu sempre falo um versículo, quando Isaías diz, Isaías 53, versículo 1. Ele clama, é uma palavra de, uma pergunta que ele faz, que deixa bem clamando assim. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele está falando de quem? Dos anjos, de Deus? Não. Quem deu crédito naquele que pregou a palavra de Deus? Qualquer um. Está falando dos pregadores. Dele, ele era um. Que ele está dizendo, na nossa. Jeremias, os profetas, tudo. Moisés, vamos falar lá atrás. Abraão, lá atrás. Abel, vamos falar o primeiro homem lá, que pregou a palavra e o outro matou ele. Noé. Aí vem Abraão. Aí, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o poder de Deus, o braço do Senhor, ele diz. O poder de Deus se manifestou em quem? Só naquele que acredita. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que acreditam na palavra, são chamados pelo seu decreto. Isso aqui é um decreto, isso aqui é uma aliança, isso aqui é um pacto, é um testamento. Irmão, você acredita, você faz parte desse reino. Isso aqui é um testamento do reino, para você ser um herdeiro do reino do céu, irmão. Não dá de compreender isso aqui? Se eu sou contra esse pacto aqui, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a terra vai explodir. E aí? O inferno não presta, porque você vai ficar preso lá, eternamente dentro de um lago de fogo. Então, tudo contribui para o bem desses que dão ouvido. Então Paulo, ele diz, eu dou graças a Deus. Toda vez que eu lembro de vocês, eu fico eufórico e dando graças a Deus por vós. E aí ele se alegrava, fazendo sempre com alegria oração, né? Por vós em todas as minhas súplicas. Toda vez que eu vou suplicar a Deus, até por outras coisas, é isso que ele está afirmando aqui. Aí eu lembro de vós, eu faço as orações por vocês, eu incluo vocês no meio dessas orações. Por quê? Porque vocês são engraçadinhos, é um pessoal que cuida de mim, ou de alguma forma me agradaram. Não!
Ele diz aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então eu acho isso aí um erro muito grande, a pessoa não entender das coisas e ficar criticando. Quando se trata de Deus, nós temos que ter muito cuidado, irmão, no que vamos falar, porque é de Deus, está falando de Deus, do Senhor Jesus. E se a pessoa que está falando está certo, ele viu, Deus revelou, mostrou, aí eu fico falando mal, em vez de me ajudar, eu sou amaldiçoado. Em vez de eu ser abençoado, sou amaldiçoado. E olha que o que eu estou dizendo é muito sério. Voltando lá em Isaías 55. 53 que eu falei. Quem deu crédito à nossa pregação? No versículo 2, ele diz que ele foi subindo como renovo perante ele. Muito forte isso aqui. Para você compreender. Procurar entender que o Evangelho, ele não é fantasia. Ele não é uma coisa fácil de você compreender, tem que buscar, você tem que acreditar, não é entender. Você tem que ficar esperto nisso, você tem vontade de salvar? Pois medite nisso aqui, se humilhe. Jesus disse que para vir para ele, vinde a mim para ser descansada a alma, não está falando de corpo não, corpo não descansa não. Descansar a alma, você tem que aprender com ele, ser manso e ser humilde. Se você vir com arrogância, não chega nele. O que é não chegar nele? Não entender os mistérios, não entender o valor que tem. Não compreende, é rude, é cego, está nas trevas, não tem luz, não tem entendimento. Então Isaías diz lá, 53:2. Foi subindo como um renovo perante ele. Você dá de você entender o que é um renovo? É um toco velho lá que a gente corta, uma raiz, aí sai um brotozinho. Renovo é isso aí. Perante ele. Quando diz perante, é uma coisa presente. Então está dizendo, só ele mesmo sabe o valor que tem daquele renovo. Está entendendo, irmão? O que é esse renovo assim? Salvação. Não tinha, o homem se perdeu lá em Adão, perdeu tudo. Aí tem um renovo. Dá de você compreender isso aí? Um toco velho, foi cortado, sumiu. Aí de repente sai um renovo. Jesus Cristo, o Evangelho. Então ele diz, foi subindo como um renovo perante ele. Ninguém consegue ver e nem compreender e nem se agradar disso. Deixa eu falar o versículo todo aqui. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Dá de entender isso aí? Então compreenda. Perante ele tudo bem, ele sabia o poder que tinha, o renovo, o valor que tinha aquele renovo. Que é Jesus, a vinda do Senhor. Que veio já. E que vem depois buscar nós. Mas o que valeu, o que ele está falando aí, é a vinda dele para resgatar a humanidade. Ele veio e morreu na cruz e resgatou. Então ele está dizendo, mas não é todo mundo que vê com esse valor. É tanto que não obedece a palavra. Quando valoriza, obedece. Se agarra nessa raiz, nesse renovo. Então ele está dizendo, subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Dá de você entender o que é o renovo numa raiz velha, numa terra seca? Porque uma terra vai produzir renovo, sair, brotar,
nascer, tem que ter água. E tem que ser ali um toco, ali ó, que a gente cortou, uma coisa mais sólida, com raiz. Mas é só uma raiz. Uma raiz numa terra seca que não tinha nem, ele foi brotando, irmão. Não tinha parecer nem formosura. Ou seja, isso não vai dar nada. Ainda que veja o Renault, disse, isso aí não cresce, vai dar fruto não presta para nada não. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhum desejo vimos para aquele desejo. Ou seja, nenhuma beleza. Beleza no sentido de se interessar. Eita, vai dar fruto, eu quero. Isso é o reino do céu. Isso é Jesus. Isso é a palavra. O evangelho. Então o que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso aqui? Para você dar crédito, rapaz. Acreditar na palavra, pelo amor de Jesus. Daí vem os frutos do Espírito. Começa a brotar em você. Os dons e os frutos. Os dons levam aos frutos. Começa a fazer isso na tua vida, irmão. Para de falar mal de quem prega o evangelho, pelo amor de Deus. Não tem como a gente falar mal de quem prega o evangelho. Está pregando a palavra de Deus, se ele for um sem vergonha, mas a palavra de Deus não é. Pega essa palavra para ti, rapaz, acredita. E não escarnece dele, porque a palavra de Deus diz para a gente orar pelos santos. Vê aí o que Paulo está dizendo. Orando por eles lá, fazendo súplica a Deus, dando graças a Deus pela vida deles. Os filipenses que estavam contribuindo no evangelho, cooperando, trabalhando no evangelho. Agora uma pessoa está trabalhando no evangelho, pregando para mim, dizendo, Ramalho, toma cuidado. Porque Deus está te dizendo, rapaz. A Bíblia, a palavra está dizendo para ti ter cuidado, não faz isso aí. E eu, não, esse cara é... Eu estou chutando a palavra de Deus. Então para de estar falando mal dos pregadores, irmão. Eu não falo mal, mas também não dou crédito àquele que não prega a palavra. No sentido assim... Prega, mas não diz um versículo da palavra de Deus. No início aqui desse programa eu já falei que o fundamento é Cristo. O fundamento é a palavra, é o evangelho. Eu tenho que fundamentar as coisas em cima do evangelho. Eu tenho que construir. Eu tenho que dizer as palavras aqui tiradas da Bíblia. Então tem gente que prega o dia todo, mas não diz um versículo, ele não ensina você que você tem que se apegar, você tem que acreditar, você tem que buscar na palavra. Você precisa aprender a palavra, senão você nunca vai sobreviver. Porque a palavra de Deus é que é o pão da vida. Quer dizer, eu como, mas você vai ficar sempre dependendo de mim sabe aquele passarinhozinho que alimenta o filhote pelo bico? Tchau! Vai ficar sempre dependendo de mim, de eu comer, aí vomitar um pouco dentro da tua boca. Não. Você tem que aprender a comer o pasto de Jesus. Eu sou a porta. Aquele que crê, entra... Por mim, ele entra e sai e achará pastagem. É isso aí. Então, acredite, irmão, quando fala em pastagem, é a palavra de Deus, que alimenta a ovelha. Deitai-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele me deita, o salmista diz, em verdes pastos. Me guia às águas tranquilas. Ele está dizendo o quê? Eu me abasteci no Senhor, que eu me deitei num pasto verde. Ou seja, eu estou
amparado, dormindo na palavra, concentrado na palavra, garantido na palavra, deitado em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Que é água tranquila para beber? Ou o crocodilo pega tua onça? Não, mas com Deus não tem onça, não tem crocodilo, que é os demônios. Não, bebo da água do Senhor. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, entrar no reino que é. Então, entenda aí que eu preciso acreditar nessa palavra, para que esse Deus possa trabalhar na minha vida. Se eu não fizer isso, Ele não pode concluir a obra em mim. Como? Concluir o que é concluir a obra? O principal, a conclusão. Salvar. Você vencer até o final, sendo crente de verdade, acreditando, não murmurando, não perseguindo o Evangelho, e se salvar. Pelo contrário, contribuindo, cooperando com o Evangelho até o final. Então isso é concluir a obra. Você morreu, chegou o fim da vida, seja lá como for, e você guardou a fé, como diz o apóstolo Paulo. Findei a carreira, guardei a fé. Me espera agora, me espera a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que creem na sua vinda. Acredita, a esperança dele está na vinda do Senhor. Então quando eu digo que nós não devemos, não podemos criticar. Pelo contrário, absorver. Tem pregadores aí que tem muita oportunidade de pregar o Evangelho e ele prega só coisa dele mesmo. Filosofia, teologia, coisa que ele entende lá, tradição, conversa, denominação, coisa de homem. E ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho, ensinar para as pessoas como sobreviver pelo Evangelho. Sobreviver eternamente. Mas ele não ensina. Ele deixa as pessoas, quanto mais enrolado, melhor. Então, aí Paulo fala em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E o versículo, dá de eu ler aqui do 16 até o 22, porque são curtos os versículos, são bons de ver aqui. Ele diz assim: regozijai-vos sempre. Sempre é para mim ter gozo. Mas não é gozo nos carnavais, nas orgias, nas prostituições, nas mentiras, na malícia, na avareza. Não, regozijai-vos sempre no Senhor, na palavra, prazer, alegria na palavra. Em ter o Evangelho disponível para você aprender, buscar armas para sobreviver. Regozijai sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, né? Versículo 17. Orai sem cessar. Sem oração você não vê. Você não absorve. Sem oração você é fraco. Você não tem alimento suficiente. Se você for um doutor, um cientista aí, vamos dizer assim. Aí você não está alimentado, você está fraco, de forma que você passou muito tempo sem comer, tudo, você não tem como orientar ninguém. Pode ser a profissão que for, você é sabido numa coisa, mas você não tem força para meditar, para dizer, para ensinar as pessoas a fazer as coisas. Você fica sem ânimo, sem atitude. Então a oração nos fortalece, nos dá combustível
para você exercer o que tu aprendeu. É isso aí. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Ou seja, graças a Deus por isso. Deus me deu isso aqui. Ah, Bertado, foi nada, pai, tu não comprou ali. Não, Deus deu. Sem mim nada podeis fazer, nada. Aí você pode dizer, ah, mas esse ladrão tal, ele tem a coisa, porque Deus permite, permissão. Mas tem as coisas com a vontade de Deus, a permissiva mesmo, ou seja, não permissiva não, plena, vontade. Como eu disse no início, você andar na vontade, quando Deus tem prazer em você. Eita, tudo dá certo. Então, essa é a vontade de Deus para convosco, né? Vontade de Deus é em Cristo Jesus, na palavra, para convosco. Versículo 19. Não extingais o Espírito. Você não pode, de alguma forma, querer incentivar, ensinar, rejeitar, entristecer, tanta coisa aí, que você não pode fazer com o Espírito, rejeitar. Você precisa fazer a vontade, receber a orientação, a ajuda do Espírito Santo. Porque ele é que te convence. Aí ele diz aqui no versículo 20, não desprezais as profecias. Então a pessoa está pregando para você, irmão. Para quê? Para ajudar você escapar do inferno. Você crescer em Cristo. Você ser aprovado pelo Senhor. Ser abençoado por Deus que tem todo o poder. E você joga os pés. Não devemos desprezar as profecias. Ouvir de tudo retendo o bem. Está escrito no versículo... não desprezar as profecias. Examinai tudo retendo o bem. Versículo 21. Examinai direitinho. Examinar aonde? Aonde está a palavra? Se a palavra é de Deus, tu vai examinar em quê? Nos livros de São Cipriano? Vai examinar no livro de homem? Não, vai examinar nas escrituras que é de Deus. Você vai fazer esse exame. Se está certo ou está errado. E você tem que orar para isso, senão você não discerne, você não entende que aquelas palavras estão encaixadas na Bíblia. Então, quem abre o entendimento é o próprio Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que abre o entendimento para você compreender as Escrituras. Então, examinai tudo retendo bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Aquilo que você não entendeu, ficou em dúvida, humanamente falando, não compreendeu, não teve discernimento, você fica em dúvida se é de Deus ou não é, não absorve. Fugir, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então é isso aí, pareceu que é mal, sai fora. Aí ele diz, aí eu voltando aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aonde ele diz aqui, versículo 5, o último que eu comentei aqui, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, ora a Deus, eu dou graças a Deus, toda vez que eu busco em Deus, eu me lembro de vocês, e dou graças a Deus e oro por vocês, porque vocês estão comigo no Evangelho, estão ajudando, vocês estão cooperando no Evangelho de Deus. É isso aí. Aí ele diz no versículo 6, tendo por certo, não é duvidoso, irmão, certeza. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.
Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar em você. Em vez de confundir, melhora. Sabe aquilo que você tem uma profissão e você vai adquirindo experiência? Porque o poder de Deus, ele te usa conforme você aceita. Conforme você entende, você se dispõe, se disponibiliza. Então você vai adquirindo experiência, você vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai dizendo para os outros, vai tendo, testemunhando, falando para as pessoas, e você vai crescendo, se apoiando, ficando mais resistente. Igual uma árvore, em vez de ficar mais fraca, fica mais forte. Tem mais resistência para aguentar os ventos, os vendavais. Porque engrossou, criou raiz. Então é assim, você vai se aperfeiçoando no Evangelho. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo, né? Aí ele diz no versículo 7, como também por justo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e na confirmação do Evangelho, ou seja, vocês foram comigo em todos os sentidos, tanto na minha graça, nas minhas prisões, na minha defesa e confirmação do Evangelho. Em todos os sentidos eles estavam junto com ele. Então ele disse, eu tenho por justo isso, de eu pensar assim de vocês e orar por vocês e dar graça a Deus por vocês. Porque em tudo vocês estavam junto comigo. Então seja você, irmão, esteja junto com aquele que prega o Evangelho. Ah, mas não é da minha denominação. Não existe esse negócio aí não. O corpo é de Cristo. Quer fazer parte do corpo? Pois seja um defensor desse corpo. Esteja ligado no corpo para defender o corpo. Não é para furar o corpo, para ferir o corpo. Não, é para defender. Vem aí um maribondo aí, você defender o corpo. Não é para ferir. Ficar caçando o olho, os pés, levar o corpo para cair no buraco. Pelo contrário, para defender do buraco. O olho vê, avisa os pés, para os pés sair do buraco. Ou seja, e a cabeça, o cérebro que vai conduzir tudo isso é Cristo, é a palavra. Por isso que tudo contribui para o bem. Daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Anda conforme a palavra. Então Cristo está conduzindo. Não cai no buraco. Não vai tropeçar. Não vai se ferir no sentido espiritual. Em tudo vai dar certo. Então que Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Acreditando que Ele vai aperfeiçoar aquilo que começou em você. A obra, né? Então, basta que você dê lugar dessa forma, defendendo os santos, orando pelos santos, que é os crentes que acreditam na palavra, e também defendendo. Você não pode falar mal, destruir, tem que construir. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, seja conosco, ajuda, abençoa, cuida. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em todos os sentidos, na minha vida, na vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento. O Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Meu Deus, que o teu poder esteja a favor dessas pessoas, o braço do Senhor, como foi falado, esteja a favor dessa pessoa, quebrando, desfazendo todo o mal que vem contra a vida dessa pessoa, que as correntes, as algemas que tem amarrado
a vida dessa pessoa, que seja solta, que seja quebrada essas correntes, meu Senhor, e esse demônio que tem criado essas situações seja expulso da vida dessa pessoa. Pelo poder da tua palavra, o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, é dispensado a favor dessas pessoas agora. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu digo a esse demônio: sai da vida dessa pessoa e não volta nunca mais. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.